Boa noite, meu nome é Fernanda. Essa história aconteceu no começo de 2024, quando eu morava sozinha num apartamento alugado no segundo andar de um prédio pequeno, num bairro de classe média. Era um lugar comum, com uma portaria simples, um interfone que chiava e vizinhos que mal se falavam. Eu trabalhava como recepcionista num consultório médico durante o dia e, à noite, fazia um curso técnico online para tentar melhorar de vida. Minha rotina era corrida, mas o apartamento era meu canto, meu refúgio. Pelo menos era o que eu pensava até aquela semana de março, quando o interfone começou a tocar. Tudo começou numa noite de terça-feira, por volta das 11 horas. Eu estava no sofá, assistindo a uma aula no notebook, quando o interfone tocou. Era um som agudo, meio distorcido, que sempre me irritava porque parecia mais alto do que o necessário. Levantei, meio sonolenta, e atendi. Oi, quem é? Silêncio. Só um chiado baixo como se a linha estivesse aberta, mas ninguém respondesse. Pensei que fosse algum vizinho que apertou o botão errado ou uma entrega atrasada. Alô? Tentei de novo. Nada. Voltei para o sofá, achando que era só um engano. Mas uns 10 minutos depois, o interfone tocou de novo. Dessa vez, havia um som do outro lado. Um respiro pesado, como se alguém estivesse segurando o fôlego antes de falar. Quem é? Perguntei, agora com a voz mais firme. O chiado parou e a linha caiu. Fiquei incomodada, mas não a ponto de fazer algo. Às vezes, adolescentes do bairro brincavam com os interfones dos prédios, só para irritar. Desliguei o aparelho da tomada, para garantir que não ia tocar de novo, e voltei para as minhas coisas. Na noite seguinte aconteceu de novo. Eu tinha acabado de tomar banho, estava de pijama, secando o cabelo, quando o interfone tocou. Pluguei o aparelho de volta para atender, porque podia ser algo importante. Sim, quem é? Dessa vez, ouvi uma voz. Era masculina, baixa, quase um sussurro, mas clara o suficiente para entender. Você tá sozinha? Meu estômago gelou. Não respondi. Fiquei olhando pro interfone com a mão ainda no botão, esperando que fosse uma piada. A voz veio de novo, mais lenta. Eu sei que você tá sozinha. Desliguei o interfone e corri para trancar a porta do apartamento. Verifiquei as janelas, todas com tranca, e peguei o celular para ligar pro síndico, o seu Mauro. Ele morava no térreo e era o tipo de pessoa que resolvia tudo com calma. Expliquei o que aconteceu, tentando não parecer histérica. Fernanda, deve ser algum moleque brincando. Vou dar uma olhada na portaria amanhã, ver se a câmera pegou algo, ele disse. A câmera da portaria era velha, com uma imagem granulada que mal mostrava rostos, mas era melhor que nada. Passei a noite com a luz acesa, checando o celular a cada 5 minutos. Não dormi direito. No dia seguinte, o seu Mauro me chamou para ver a gravação. A câmera mostrava a entrada do prédio na noite anterior, mas não tinha ninguém no interfone. Às 23h02, horário do primeiro toque, a imagem estava vazia. Às 23h14, quando tocou de novo, também não havia ninguém. Pode ser defeito no interfone, ele sugeriu. Às vezes essas coisas disparam sozinhas. Não me convenceu. Aquela voz não era um defeito. Era real. E o tom dela, calmo, quase íntimo, parecia saber exatamente quem estava do outro lado. Naquela noite, tranquei tudo de novo e deixei o interfone desligado. Mas por volta da meia-noite, ouvi um som diferente. Não era o interfone. Era um arranhão leve, vindo da porta do apartamento. Era sutil, como se alguém estivesse passando a unha na madeira. Devagar. Testando. Fiquei paralisada no sofá, com o notebook ainda aberto na minha frente. O som parou. Depois voltou, agora com um toque leve, como se alguém batesse com os nós dos dedos, mas sem força. Corri pro quarto, peguei uma faca de cozinha e fiquei sentada na cama, com o celular na mão, pronta para ligar para a polícia. Mas o som parou, e o silêncio que veio depois era pior. Era como se quem quer que fosse estivesse esperando, ouvindo, do outro lado da porta. No dia seguinte, falei com a dona Lúcia, uma vizinha do terceiro andar que era a fofoqueira oficial do prédio. Contei sobre os toques no interfone e o arranhão na porta. Ela arregalou os olhos e disse: Fernanda, você não sabe da história desse prédio, né? Segundo ela, anos antes, um cara que morava no meu apartamento, um solteiro de meia-idade,
Tinha sido preso por perseguir mulheres no bairro. Ele usava o interfone para assustar as moradoras, ligando à noite, dizendo coisas estranhas, às vezes até aparecendo na porta delas. Ele foi preso, mas saiu depois de uns anos. Ninguém sabe para onde foi. Ela disse, com aquele tom de quem gosta de assustar. Não sei se acreditei na história, mas ela plantou uma semente de medo que não saía da minha cabeça. Os toques no interfone continuaram, mesmo com o aparelho desligado. Era como se o sistema estivesse funcionando por conta própria. Toda noite, entre 11 e meia-noite, o som vinha, às vezes com a voz, às vezes só o chiado. Comecei a notar outros detalhes. O corredor do prédio, que sempre tinha um cheiro de limpeza por causa do zelador, agora tinha um odor estranho, como cigarro misturado com algo azedo, que aparecia só à noite. Uma vez, ao voltar do trabalho, vi uma sombra no canto do corredor, perto da escada de emergência. Não era uma pessoa. Era mais um vulto, que sumiu quando acendi a luz do celular. Minha rotina virou um pesadelo. Eu evitava chegar tarde. Pedia para o meu irmão me buscar no ponto de ônibus, mas mesmo assim, o interfone tocava. A gota d'água veio numa sexta-feira. Eu estava no apartamento sozinha, com todas as luzes acesas. O interfone tocou às 23h30, mas dessa vez a voz não perguntou nada. Só disse, num tom que parecia sorrir: "Eu te vejo, Fernanda." Meu nome. Ele sabia meu nome. Desliguei o interfone, mas o som continuou, como se viesse de dentro do apartamento. Corri para a porta, chequei a tranca e então ouvi o arranhão de novo, mais alto, mais insistente. Peguei o celular e liguei para a polícia, chorando, enquanto me escondia no banheiro com a faca na mão. A polícia chegou em 15 minutos, revistou o prédio, mas não encontrou ninguém. O corredor estava vazio, a portaria trancada, e a câmera, como sempre, não mostrava nada. Mas encontraram algo na minha porta. Arranhões, fundos, como se alguém tivesse usado uma chave ou uma faca para marcar a madeira. Não eram aleatórios. Formavam letras. F-E-R. Não estava terminado. Como se quem fez tivesse sido interrompido. O policial disse que podia ser vandalismo, mas sugeriu que eu instalasse uma câmera na porta. Eu não aguentei. No dia seguinte, me mudei para o apartamento da minha mãe, do outro lado da cidade. Não voltei para o prédio, nem para pegar minhas coisas. Pedi para o meu irmão buscar tudo. Ele disse que, ao entrar no apartamento, sentiu o mesmo cheiro azedo no corredor e que a porta do meu apartamento ainda tinha os arranhões, mas agora com uma mancha escura, como se alguém tivesse passado algo úmido por cima. Até hoje não sei quem era. Um vizinho, alguém do passado do prédio, ou só um estranho que escolheu meu interfone por acaso. O que me assombra é que ele sabia meu nome, sabia que eu estava sozinha. E se ele ainda está lá, esperando, tocando o interfone de outra pessoa? Às vezes, quando o telefone toca à noite, eu hesito antes de atender, com medo de ouvir aquela voz de novo, sussurrando meu nome. Boa noite. Meu nome é Daniel. Essa história aconteceu em outubro de 2024, quando eu ainda trabalhava como cobrador de ônibus, numa linha urbana que cortava a cidade de ponta a ponta. Era um trampo cansativo, mas eu gostava do movimento, da conversa com os passageiros, do ritmo da cidade à noite. A linha que eu fazia começava às 6 da tarde e terminava depois da meia-noite, dependendo do trânsito. O ônibus era velho, com bancos de couro rachado e janelas que tremiam a cada buraco na rua. Eu ficava na roleta contando moedas, entregando troco e de vez em quando trocando ideia com o motorista, o seu Nelson, um cara de uns 50 anos que conhecia cada esquina da cidade. Até aquela noite, eu achava que já tinha visto de tudo no ponto final. Mas o que aconteceu mudou o jeito que eu olho para as janelas dos ônibus. Era uma noite de quinta-feira, com chuva fina e um frio que fazia os passageiros se encolherem nos casacos. A linha estava mais vazia que o normal, talvez por causa do tempo. Perto das 11, já estávamos na penúltima volta, indo para o ponto final, um terminal deserto na zona leste, cercado por um estacionamento vazio e algumas árvores tortas. O ônibus estava quase vazio, só com uma senhora dormindo na frente e um cara no fundo, de capuz, olhando para o celular. Eu estava contando o dinheiro do caixa, meio no automático,
quando notei um movimento pela janela lateral, do lado direito do ônibus. Era rápido, como se alguém tivesse passado correndo, mas não vi ninguém. O terminal era mal iluminado, com postes que piscavam, então achei que podia ser só um reflexo. Mas o movimento voltou, dessa vez mais lento. Olhei pela janela de novo, e havia uma figura parada, a uns 10 metros do ônibus, na beira do estacionamento. Era difícil ver detalhes por causa da chuva e da luz fraca, mas parecia um homem, baixo, com um casaco longo que balançava com o vento. Ele estava de lado, como se estivesse olhando para o chão. "Nelson, olha ali fora. Tá vendo aquele cara?" Perguntei apontando. O motorista ajustou o retrovisor externo e franziu a testa. "Não vejo ninguém, Daniel. Tá imaginando coisa." Mas eu sabia que não era imaginação. A figura estava lá, imóvel, como se estivesse esperando algo. O ônibus ficou parado uns minutos, enquanto o Nelson fazia o relatório da viagem. A senhora desceu, e o cara de capuz também, sem olhar pra gente. Ficamos só eu e o Nelson. A figura ainda estava lá fora, agora mais perto, a uns 5 metros. Dava para ver que ele segurava algo nas mãos, talvez um saco plástico, mas não dava para ter certeza. "Nelson, tá vendo agora?" Insisti. Ele olhou de novo, coçou a cabeça e disse: "Rapaz, não tem nada aí. Tá ficando louco?" Mas o jeito que ele falou, com a voz meio tremida, me fez pensar que ele também estava sentindo algo errado. Decidimos fechar o ônibus e ir embora. Enquanto o Nelson trancava o painel, fui até a porta para verificar se estava tudo certo. Foi quando ouvi um som, baixo, mas claro, um toque na janela, como se alguém tivesse batido com a unha no vidro. Girei a cabeça, e lá estava ele, bem do lado do ônibus, com o rosto quase colado na janela. Era um homem, com a pele pálida, barba rala e olhos que pareciam fundos demais, como se ele não dormisse há semanas. Ele não sorria, não falava, só batia no vidro, devagar, com a ponta dos dedos. Cada toque fazia um arrepio subir pela minha espinha. "Nelson!" Gritei apontando para a janela. O motorista veio correndo, mas quando olhou disse: "Daniel, não tem ninguém. Pelo amor de Deus, para com isso." Eu não conseguia tirar os olhos da janela. O homem estava lá, agora com a mão aberta contra o vidro, como se estivesse testando a superfície. Ele não piscava. O saco plástico que ele segurava estava manchado, com algo escuro escorrendo dentro, como se tivesse sido mal fechado. "A gente precisa sair daqui", falei com a voz embargada. O Nelson, ainda achando que eu estava imaginando, ligou o ônibus e começou a manobrar para sair do terminal. Mas, enquanto virávamos, vi o homem andando ao lado do ônibus, acompanhando nosso ritmo, sem correr, como se deslizasse. Ele mantinha a mão no vidro, e o som dos dedos batendo continuava, mesmo com o motor ligado. Chegamos ao ponto de parada dos motoristas, a uns 2 quilômetros dali, e o homem sumiu. Eu estava tremendo com o coração na garganta. O Nelson, agora mais sério, disse: "Daniel, se você viu algo, não conta pra ninguém. Esses terminais têm histórias, e é melhor não mexer com isso." Ele não quis explicar, mas eu sabia que ele também tinha sentido algo. Naquela noite, fui para casa a pé, porque não queria pegar outro ônibus. O caminho era longo e cada sombra na rua parecia ele, esperando na esquina. No dia seguinte, conversei com um outro cobrador, o João, que fazia a mesma linha às vezes. Contei o que vi, mesmo com o aviso do Nelson. O João ficou quieto por um instante, depois me puxou para um canto. "Daniel, tem uma história sobre esse terminal. Uns anos atrás, um motorista viu um cara parecido com o que você descreveu. Ele aparecia no ponto final, sempre à noite, batendo nas janelas dos ônibus. O motorista tentou falar com ele, mas o cara nunca respondia. Uma noite, o motorista desceu para confrontar o cara, e nunca mais foi visto. Encontraram o ônibus vazio, com a porta aberta, e um saco plástico no chão com manchas escuras. A polícia disse que era tinta, mas ninguém acreditou. Depois disso, comecei a pesquisar. Não achei nada nos jornais, mas um grupo de motoristas num fórum online falava de coisas estranhas no terminal. Um deles mencionou um homem que aparecia só para cobradores e motoristas novos, como se estivesse testando eles. Alguns diziam que era um ex-funcionário que morreu num acidente no terminal. Outros que era alguém que usava o lugar para coisas que ninguém queria nomear. Eu não sabia no que acreditar.
mas não conseguia parar de pensar naqueles olhos, no saco plástico, no som dos dedos no vidro. Continuei no emprego, mas pedi para mudar de linha. O chefe aceitou, mas mesmo na nova rota, eu evitava olhar para as janelas à noite. Comecei a notar coisas que antes ignorava. Marcas de dedos nos vidros, mesmo depois da limpeza, e um cheiro estranho, como algo molhado e podre, que aparecia em algumas viagens. Uma noite, semanas depois, vi algo que quase me fez largar o emprego. Estava contando o troco, já no ponto final da nova linha, quando senti um frio na nuca. Olhei para a janela, e lá estava, uma marca de mão, clara, como se alguém tivesse pressionado o vidro com força. Não havia ninguém do lado de fora, e o Nelson já tinha trancado o ônibus. Eu me demiti um mês depois. Hoje trabalho num mercado durante o dia, longe de terminais e ônibus. Mas não consigo escapar da sensação de que ele ainda está por aí. Às vezes, quando passo por um ônibus parado à noite, vejo o meu reflexo no vidro e fico procurando, com medo de ver aqueles olhos atrás de mim. O que ele queria? Por que me escolheu? E o que tinha naquele saco plástico que ele segurava com tanto cuidado? Não sei, e talvez nunca saiba. Mas uma coisa é certa. Nunca mais olho para as janelas de um ônibus à noite. Se você gostou desse relato, deixa seu like, comenta o que achou e se inscreve no canal para não perder as próximas histórias. Boa noite, meu nome é Tiago. Essa história aconteceu em 2023, quando eu trabalhava como motorista de aplicativo numa cidade grande do interior. Era um trampo puxado, mas eu gostava. Pegava todo tipo de passageiro, estudante bêbado, casal brigando, gente indo para o hospital. À noite, o movimento caía, mas eu preferia trabalhar até tarde, porque as corridas rendiam mais. Minha rotina era simples. Saía de casa às 6 da noite, rodava até umas 2 da manhã e voltava para o meu apartamento com o porta-luvas cheio de troco e o celular quase sem bateria. Dirigir à noite tinha um certo charme. As ruas ficavam mais calmas, as luzes dos postes criavam um clima meio hipnótico e o rádio tocava músicas antigas que me mantinham companhia. Mas, numa noite de quinta-feira, tudo mudou. Eu estava parado num ponto perto de uma praça, esperando uma corrida, quando o aplicativo apitou. Era uma solicitação de um passageiro chamado Marcos, saindo de um endereço numa rua residencial, a uns 10 minutos dali. O destino era um bairro na outra ponta da cidade, uma corrida longa, o que era ótimo para fechar a noite. Aceitei na hora e fui para o local. A rua era estreita, com casas térreas de um lado e um terreno vazio do outro, cheio de mato alto. Parei em frente ao número indicado, uma casa com o portão pintado de azul e uma luz fraca saindo da janela. Mandei uma mensagem pelo app. Cheguei, Marcos. Esperei uns minutos, mas ninguém apareceu. Bati o olho no celular de novo e a mensagem ainda estava como não lida. Pensei em cancelar, mas a corrida valia a pena, então resolvi esperar mais um pouco. Foi quando vi um cara saindo da casa. Ele era alto, com uma jaqueta preta e um boné que cobria metade do rosto. Caminhava devagar, como se estivesse contando os passos. Entrou no carro pelo banco de trás, sem dizer nada, e fechou a porta com um clique suave. "Boa noite, Marcos?" perguntei, olhando pelo retrovisor. Ele só acenou com a cabeça, sem levantar o rosto. O boné escondia os olhos, mas dava para ver a boca, cerrada, como se ele estivesse mordendo os lábios. "Tá indo pro Jardim São Lucas, né?" Tentei puxar conversa, mas ele só fez um som com a garganta, tipo um Achei estranho, mas já tinha lidado com passageiros calados antes. Coloquei o carro em movimento e liguei o rádio baixo para preencher o silêncio. A corrida começou normal, mas uns 5 minutos depois, notei algo. O cara não mexia um músculo. Estava sentado reto, com as mãos no colo, olhando para frente. Pelo retrovisor, eu via o contorno do rosto dele, pálido, com a pele brilhando de suor, mesmo com o ar-condicionado ligado. O cheiro dentro do carro também estava esquisito. Não era forte, mas era errado. Um misto de suor azedo com algo químico, como álcool ou acetona. Tentei ignorar, mas o silêncio dele estava me deixando nervoso. "Tá tudo bem aí atrás?" perguntei, meio sem graça.
Ele não respondeu. Só continuou olhando para frente, como se eu não existisse. Foi aí que reparei numa coisa no retrovisor. Ele estava segurando algo no colo, uma bolsa de couro pequena, tipo uma nécessaire. As mãos dele apertavam a bolsa com força, como se ela fosse escapar. Chegamos a um trecho mais deserto da cidade, uma avenida longa com fábricas fechadas de um lado e um matagal do outro. O rádio começou a chiar, mesmo estando numa estação boa. Ajustei o dial, mas o chiado só aumentava, até virar um zumbido agudo que fez meus ouvidos doerem. Desliguei o rádio, e o silêncio no carro ficou ainda mais pesado. Tentei puxar conversa de novo. Essa avenida é meio deserta à noite, né? Mas é rápida. Nada. Só o som da respiração dele, lenta, quase ritmada. Olhei pelo retrovisor de novo, e dessa vez ele estava me encarando. Não o rosto todo, só os olhos, brilhando na sombra do boné. Eram fundos, com olheiras escuras, e pareciam não piscar. Meu estômago revirou. Chegamos em uns 15 minutos. Falei, mais para me acalmar do que para ele. Foi quando ele falou pela primeira vez. A voz era baixa, rouca, como se ele não usasse as cordas vocais há dias. Para o carro. Fiquei confuso. Estávamos no meio da avenida, sem nenhuma casa ou ponto de ônibus por perto. Aqui? Mas o destino é mais para frente, no Jardim São Lucas. Ele repetiu mais firme. Para o carro, agora. O tom não era de quem pedia, era de quem mandava. Meu coração disparou, mas obedeci. Encostei o carro no acostamento, com o motor ligado, e virei para trás. Tá tudo bem? Precisa de algo? Ele não respondeu. Só abriu a bolsa no colo e tirou algo que brilhou na luz fraca do poste. Era uma faca pequena, mas afiada com o cabo gasto. Minha boca secou. Calma, cara, não precisa disso. Falei, levantando as mãos devagar. Ele não parecia nervoso. Pelo contrário, estava calmo, quase tranquilo demais. Você já levou alguém que não devia? Perguntou, com a voz ainda baixa, segurando a faca como se fosse um canivete de brinquedo. O quê? Não entendi. Respondi, tentando manter a calma. Ele inclinou a cabeça, como se estivesse me estudando. Alguém que não devia estar aqui. Alguém que não encaixa. Minha mente girava, tentando entender. Sou só motorista, cara. Levo quem chama pelo app. Não sei do que você tá falando. Ele ficou quieto por uns segundos, depois guardou a faca na bolsa, mas manteve a mão lá dentro, como se pudesse sacar de novo a qualquer momento. Dirige, ele disse, apontando para frente com o queixo. Voltei a dirigir, com as mãos suando no volante. O aplicativo ainda mostrava o destino original, mas agora eu não tinha certeza se ele queria mesmo ir para lá. O silêncio voltou, mas agora era diferente, como se o ar dentro do carro estivesse mais denso. O cheiro químico estava mais forte, e eu comecei a sentir uma leve tontura. Olhei pelo retrovisor, e ele estava mexendo na bolsa de novo, tirando algo que parecia um pano. Não dava para ver direito, mas o jeito que ele segurava, com cuidado, como se fosse algo precioso, me deixou ainda mais tenso. Falta muito? Ele perguntou sem tirar os olhos da bolsa. Uns 10 minutos. Respondi, tentando manter a voz firme. Ele fez um som com a boca, tipo um task, e murmurou algo que não entendi, mas parecia uma frase repetida, como um mantra. Quando chegamos ao bairro indicado, parei numa rua residencial, em frente a uma casa com o portão fechado. O aplicativo marcava que era o destino, mas o lugar parecia deserto. É aqui? Perguntei. Ele não respondeu. Só abriu a porta, desceu do carro e ficou parado na calçada, segurando a bolsa contra o peito. Antes de fechar a porta, ele se virou e disse, com aquele mesmo tom calmo: "Você vai lembrar de mim." Então caminhou até o portão, abriu como se tivesse a chave e entrou. Não olhei para trás. Finalizei a corrida no app. Dei 5 estrelas por puro reflexo e dirigi até o ponto mais próximo para tentar me acalmar. Naquela noite, não consegui dormir. A frase dele ficou na minha cabeça, junto com o cheiro, o jeito que ele segurava a bolsa, a faca. No dia seguinte, fui até a delegacia, só por precaução. Contei o que aconteceu, dei o endereço da corrida, mas o policial disse que não podia fazer nada sem um crime concreto. Ele te ameaçou diretamente? Perguntou. Não, mas... Ele tinha uma faca. Respondi.
O policial anotou tudo, mas parecia não levar a sério. Voltei para o trabalho, mas comecei a evitar corridas noturnas. Uma semana depois, vi uma notícia no jornal local. Um homem foi encontrado morto num terreno baldio, não muito longe de onde eu deixei o Marcos. A descrição batia com ele. Alto, magro, com uma jaqueta preta. A causa da morte não foi divulgada, mas diziam que ele carregava uma bolsa com objetos pessoais, incluindo uma faca e um pano manchado de vermelho. Fui até o endereço da corrida, só para ter certeza. A casa estava vazia, com um cartaz de aluga-se no portão. Conversei com um vizinho, que disse que ninguém morava lá há meses. Ninguém entrou ou saiu dessa casa faz tempo, moço. Ele garantiu. Voltei para o aplicativo, chequei o histórico, e a corrida ainda estava lá, mas o perfil do Marcos tinha sumido, como se nunca tivesse existido. Até hoje não sei quem ele era, o que queria ou por que me escolheu. Mas a frase dele não sai da minha cabeça. Você vai lembrar de mim. E eu lembro. Toda vez que pego uma corrida à noite, olho pelo retrovisor, esperando ver aqueles olhos no banco de trás. E me pergunto, o que ele carregava naquela bolsa? E por que parecia que ele já sabia que não voltaria? Se você gostou desse relato, deixa seu like, comenta o que achou e se inscreve no canal para não perder as próximas histórias. Seu apoio é o que nos mantém trazendo esses relatos para vocês.